Pois é, parece que a novela chegou ao fim. Não essa novela da política brasileira toda, mas a novela da briga entre o Carlos Bolsonaro, a Carol de Toni, a Ana Campanholo. Pois é. O Carlos Bolsonaro acabou de publicar, alguns minutos atrás, um vídeo, né? Eu não vou colocar por causa dos direitos autorais, colocar uma música de fundo, mas onde ele tá com um perfil ali, com um padre, né? Que tá Padre Bolsonaro, a Carol de Toni e o Carlos Bolsonaro. E ali na cena ali, né? O Carlos dá um abraço na Carol de Toni, dá um abraço no padre, né? E ele veste a camisa ali, né? Do não sei se é do Criciúma, eu não me ligo muito em futebol, tá, pessoal? Mas veste a camisa ali, uma camisa provavelmente de Santa Catarina ali, né? E aí ele traz a seguinte publicação: conquistar é importante, mas ter gratidão é reconhecer quem caminhou junto. É essencial. Eu, como brasileiro, só tenho a agradecer à família Bolsonaro por tudo que fizeram e estão fazendo pelo nosso Brasil. Em 2026, é Carlos Bolsonaro e Carol de Toni os novos senadores de Santa Catarina. Gratidão, Carlos, pelo belíssimo trabalho que você fez durante a campanha do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Obrigado, Carol, por ser essa mulher tão guerreira. Hoje, mais cedo, eu vi um vídeo de uma catarinense dizendo que eles reconhecem, né, todo o trabalho do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, mas que o voto dela é da Carol de Toni. E isso não quer dizer que é uma traição ao Carlos Bolsonaro, que Santa Catarina é uma terra resiliente, é uma terra, é um povo que, sabe, não é o tipo de gente que abaixa a cabeça para tudo, mas que, sabe, eles têm, né, em seu âmago, né, em sua bandeira ali, a busca, né, sempre pelo que é certo e pelo que é justo. E aí, sabe, por fim, a essa briga besta da direita é a melhor coisa que acontece. Então, assim, eu fico feliz, tá? Provavelmente o jogo agora será Carol de Toni e Carlos Bolsonaro apoiados por uma direita bolsonarista. Temos agora o Esperidião Amin, que tem um acordo com o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. Não sei como vai ficar, mas ao que tudo indica, esse atrito, Carlos e Carol de Toni, começa a baixar a poeira aí, né, dessa briga de gato que aconteceu dentro da direita. Então, a gente já começa esse segundo editorial do dia. Hoje é dia 11/11, esse é o vídeo do meio-dia, trazendo uma boa notícia para vocês, né? Um fim aí da briga aí, um início de trégua entre a direita, né? Isso para mim é muito importante. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui num trecho de uma entrevista que o Derrite deu lá para o pessoal da Globo News, né? E deu uma lapada, né? O Derrite desenhou por que ele vem defendendo a equiparação das facções criminosas brasileiras a grupos terroristas. A Globo, a mídia como um todo, começou uma campanha pesada contra esse projeto de lei, contra a visão do Derrite, né, de equiparar o crime organizado a facções terroristas. Então, figuras do mercado e mais não sei o que, todos dizendo que não se pode fazer essa equiparação, isso não dá certo, porque não vai ter investidor no Brasil. Cara, estão fazendo de tudo. O Lula está movimentando o que pode e o que não pode para barrar esse projeto. Mas olha o que o Derrite falou aqui. A minha pergunta é, por que então não apenas endurecer as penas dentro da própria lei das organizações criminosas? Por que mexer na lei antiterrorismo? Eu pergunto para vocês, e vão pegar um caso prático. Final do ano de 2022, lá em Araçatuba, mais de 20 indivíduos alugaram 10 veículos blindados, fuzis 762, mais de 100 quilos de explosivos. Eles explodiram várias agências bancárias, atiraram em policiais, feriram policiais, fizeram com que membros da população, sociedade civil, eles utilizaram como barreira humana para que eles pudessem avançar no território. Foi uma cena literalmente de guerra e que no dia seguinte, as aulas de todas as escolas na cidade de Araçatuba foram suspensas. Por que eu estou pegando esse fato específico? Porque
porque isso levou um pânico na sociedade local, na cidade de Araçatuba, no estado e até mesmo no Brasil, porque isso foi amplamente divulgado. Então, eu estou fazendo uma equiparação por lesividade. O que isso significa? Que mesmo não sendo considerado um ato terrorista, porque terrorismo no Brasil, de acordo com a Lei 13.260, tem que ser praticado em razão de xenofobia, etnia, raça, religião ou cor, ele causa o mesmo dano social como se fosse um ato terrorista. Por isso, a inclusão e a tipificação nesse artigo 2A. E além disso, nós estamos aumentando a pena de 12 a 30, que era mínimo 12, máximo 30 anos dentro da lei de terrorismo, para 20 a 40 anos de punição para quem comete esses crimes, como esse que eu mencionei do Novo Cangaço, como o domínio de territórios que acontece no Rio de Janeiro, como a exploração econômica de internet, de água, de energia, que também acontece em várias comunidades do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então, a equiparação é o dano que causa na sociedade como se fosse um ato terrorista, porque de fato leva terror e pânico para a população que sofre as consequências gravíssimas desses domínios de territórios e desses crimes graves. Além disso, o cumprimento de pena aumentado de no mínimo 40% para no mínimo 70% em regime fechado. Tenho certeza que vai ser uma grande punição para aqueles que cometem esses atos aí que causam horror na sociedade brasileira. Precisa desenhar mais? Então, assim, hoje, sinceramente, você não concordar com esse projeto é loucura, né? É loucura, tá fora da realidade. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, vocês sabem o que está acontecendo lá em Rio Bonito, né, do Iguaçu, que um tornado passou, destelhou muitas casas, pessoas morreram, 6 pessoas morreram, centenas estão desabrigadas, e aí tem uma campanha rolando, né? E eu não pedi pro Anthony aqui ele não me fez o pedido para divulgar, eu também não pedi ele, mas eu sei que é real, eu sei que é um projeto bom, então eu prefiro ajudar, né? E um dos problemas lá hoje é casas destelhadas, precisam de telhas. Olha só que coisa boa que eles fizeram. Olha só o que a sua doação tá fazendo para Rio Bonito do Iguaçu, pessoal. Tudo isso aqui que você tá vendo de telha, ó, vai lá para a cidade, tem muita casa destelhada. Objetivo. Vamos lá, pessoal. Telhas de cimento que foram encaminhadas, né, lá para Rio Bonito do Iguaçu. E eu achei um projeto muito bom, né, por parte deles e quis divulgar. Eu estou fazendo picos aqui, né, para não rodar muito tempo, justamente por questão de direitos autorais, que você não pode rodar mais de 40 segundos, tá? O objetivo agora, né, principal, é cobrir essas casas, né? Tá vindo, tem previsão de chuva aí. Ó, e aí para quem quiser continuar doando, né, a chave Pix é sos@agromusic.net. Tá? Então, eu peguei do perfil oficial dele. Tá? Então eu peguei isso aqui do perfil oficial dele, então vejo que há uma segurança maior aí, né, nesse Pix aqui. Eu não vou rodar mais o vídeo, ele mostra ali a quantidade de telha, ele fala como que vai ser feito. Eu achei uma medida muito importante. Eu não vou colocar aqui mais por causa de direito autoral, depois derrubo o meu canal aí por causa de bobeira, tá? Mas é sos@agromusic. Olha a quantidade de telhas, 3 caminhões lotados de telhas estão sendo encaminhados para Rio Bonito, tá? Então, um grande abraço para o Anthony aí, tá? Que tá fazendo esse trabalho bonito. Vamos lá, pessoal. Matéria interessante agora. Vocês devem estar sabendo o que está rolando lá nos Estados Unidos, um shutdown, né? O Donald Trump está governando o país sem dinheiro. Meu irmão, o cara está governando o país sem dinheiro. O Congresso lá, né? A turma dos democratas travou o orçamento do Donald Trump, dizendo que o Trump está querendo enxugar demais, que para pautas de esquerda, pautas sociais, o Trump não queria enviar dinheiro. Então eles travaram o orçamento e disseram, então enquanto você não aceitar os termos do acordo aqui, você simplesmente não vai ter dinheiro. E o Trump falou, quer saber, dane-se. E está há quase 40 dias governando o país sem recursos. Servidores federais estão ganhando doação, a população está bancando o governo do Donald Trump. Olha que diferença, né? Então, os salários dos servidores estão sendo pagos com doação dos americanos. Olha que loucura, né? E agora parece que o Senado, né, chegou aí a um acordo para encerrar o shutdown. E aí é que o homem vai começar a governar. O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite de segunda-feira um acordo de financiamento para encerrar o shutdown do governo federal, que já dura 40 dias, tornando-se o mais longo da história do país. O projeto de lei segue agora para a Câmara dos Representantes e deve ser apreciado até
quarta-feira. Ali na Câmara dos Representantes, né, que seria a Câmara dos Deputados dele, né, o Donald Trump já tem uma maioria mais folgada. O acordo costurado entre parlamentares republicanos e um grupo centrista de democratas foi aprovado por 60 votos contra 40. O projeto vai reestabelecer serviços que foram paralisados no último mês, como auxílio alimentar federal e o pagamento de centenas de milhares de funcionários federais. Se aprovado na Câmara, o projeto de lei precisa ser sancionado pelo presidente Donald Trump, que já tem interesse em fechar um acordo para finalizar por completo o shutdown, né? Ou seja, a esquerda, a mídia, né, a galera dos democratas estão fazendo tudo para ferrar o governo do Donald Trump lá. Isso aí não seria novidade para ninguém, né? Vamos falar da COP30? Vamos falar da turma de Belém lá? Pois é, o Lula, ele gastou milhões e milhões e milhões e milhões, não, bilhões de reais para poder fazer um evento que foi um fiasco. Deu chuva e alagou tudo, caiu energia, faltou internet, água faltou. Não, assim, é o último evento que o Lula deve organizar na vida dele, né? Porque foi o evento mais vergonhoso, né? Quase não foi ninguém. Os que foram, aquela turma assim da Cuba da vida, né? Dá uma olhada nisso aqui. Chuva transforma cenário de mídia da COP30 em piscina. Vazamento expõe a farsa da infraestrutura bilionária de Belém. Pois. Agora, para entender um pouco mais, o Gustavo Gaia fez um vídeo, né, falando da COP30. Antes da COP30, deixa eu mostrar para vocês a vergonha que foi isso aqui, ó, a matéria do Metrópolis, né? Olha que nível. Cara, minha esposa foi professora há muitos anos, né? Então, eu sempre fui um amigo da escola, eu sempre fui lá para ajudar, então sempre dei o maior apoio, tive presente, né, no trabalho dela, ajudando, auxiliando, eu sempre tive lá, presente. E eu vou te falar, a apresentação dos meninos lá do prezinho que ela dava aula era melhor do que a apresentação desse governo Lula. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso, gente. COP30 tem atores vestidos de animais rastejantes pela Green Zone. Nossa, que humilhante. Gente, que humilhante, né? Isso aqui, se brincar, pegaram servidores públicos para fazer uma coisa dessa, porque não pode. Ué, tem urso polar no Pará? Eu não sabia disso, não. Ai, meu Deus. A tartaruga, que coisa mais maravilhosa. Gente, olha isso, que demais. Ai, que maravilhoso. Olha, esse aqui combina com o espectro esquerdista, né? O bicho preguiça. Ó, o sapinho ficou bem montado. Olha, gente, o sapo tá pra doar. Gente, a tartaruga é coisa mais... Gente. Quer dizer, o jabuti, né? O jabuti. Amiga, o tamanduá. Abre. As araras. Orgulho de ser brasileiro, hein? Que é isso? Isso aqui vai salvar o clima, né? Vai salvar a humanidade com uma dessa aqui, né? Olha o que o Gustavo Gaia falou aqui. De Flop 30 para COP 30. Eu tenho certeza que a partir de agora a ONU jamais vai liberar o Lula para preparar nenhum evento dessa organização. Vamos lá. Começa hoje, oficialmente, a COP 30.
Eu fiz uma rápida lista, só para você dar uma olhada, dos absurdos que a gente já pode falar desse evento. Primeiro, logo de início, jornalistas são assaltados em Belém. A van da delegação da Malásia foi queimada pelo Comando Vermelho. Para fazer a COP30, Lula manda rasgar 13 quilômetros da Amazônia, destruindo 100 mil árvores da Amazônia para poder fazer um evento de proteção do meio ambiente e contra a crise climática. Faltou água 2 dias seguidos, justamente no pavilhão dos jornalistas. Mas Lula, obviamente, no conforto, pega um iate que custa ali uns 200 milhões de reais do nosso dinheiro para ficar bem longe de todos esses problemas. Coloca todo o gasto em sigilo, inclusive os contratos de corrupção que ele fez com uma empresa lá da Espanha. Como não tinha acomodação para todo mundo, ele paga com o nosso dinheiro 400 milhões de reais para levar 2 cruzeiros, 2 navios gigantescos que consomem nada mais nada menos que 100 mil litros de diesel por dia cada um. Para salvar o meio ambiente, é claro. Comando Vermelho ameaça que vai destruir tudo, que vai partir para cima e arrumar uma quebradeira. Não pediram permissão pro Comando Vermelho, agora o Comando Vermelho tá bravo. Somente 30 chefes de estados compareceram a esse evento. Presta atenção. Já teve evento com 120 chefes de estado. Esse no Brasil, apenas 30 compareceram. E sempre os mais corruptos e mais rejeitados do mundo. E no meio disso tudo, Lula abandona o evento para ir na Colômbia para poder fazer uma declaração de solidariedade ao narcotraficante Maduro. Computadores e drones são roubados dentro de um pavilhão lá de direitos humanos. No meio disso tudo, o que acontece? Pega fogo o aeroporto de Belém, que solta uma coluna de fumaça que cobre toda a cidade. Imagina, o povo viaja do mundo inteiro para vir para cá para lutar contra a emissão de gás carbono, contra a emissão de poluentes, e de repente o aeroporto pegando fogo, tá todo mundo respirando fumaça lá agora. A Polícia Federal descobre que 5 criminosos com mandado de prisão estão trabalhando lá no meio da COP30, contratados, obviamente, pelo governo Lula. O preço das coisas lá tá absurdo. É mais ou menos como tá o preço em qualquer supermercado no Brasil, né? Uma coxinha de R$45 e uma lata d'água de R$25. Faltou energia nos pavilhões. O ar-condicionado não tá funcionando, o povo tá morrendo de calor, todo mundo com leque na mão. Obras estão inacabadas, tá faltando internet, e esse é o evento que o Lula tinha gastado mais de R$1 bilhão para poder resgatar a sua popularidade e o colocar novamente no cenário internacional. COP30 virou Flop 30. Eu tenho certeza que nunca mais nenhuma organização internacional vai deixar o PT preparar qualquer evento que seja, porque dessa vez foi sem dúvida o pior evento da história. A vergonha, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Quando a gente fala o assunto incompetência ou vontade de fazer a coisa errada, eu sou um cara que sempre fui apoiador, inclusive já fui usuário da PAI. Já falei isso para vocês, que eu passei por um momento muito difícil da minha vida, muita falta de grana, e a PAI de Jaboticabal, São Paulo, acolheu a minha filha muito bem, né? Então, sabe, algumas sessões que foram feitas com fono, com fisioterapeuta. Então, uma PAI faz um trabalho excepcional. E agora, é a minha forma de retribuir, tá? Então, na época, eu tinha um canal, mas não tinha tanta repercussão, eu não tinha as empresas, sabe? A minha mente ainda não tinha expandido tanto, né? Isso em 2020, tá? Então, assim, a minha forma de retribuir é falando, mostrando, né, o quanto essa turma aí tá simplesmente ignorando as pessoas com necessidades especiais. Dá uma olhada. O governo Lula conseguiu se superar. Dessa vez, a vítima é quem menos tem voz para se defender, as pessoas com deficiência. O presidente assinou um decreto que na teoria fala em educação inclusiva, mas na prática é uma forma elegante de empurrar alunos com deficiência para escolas públicas que nem papel higiênico têm. É fácil posar de inclusivo lá em Brasília, dar coletiva com sorriso no rosto e discurso bonito. Agora, difícil mesmo é olhar no olho de uma mãe que sabe que o filho dela precisa de um cuidador, de uma estrutura e de um tratamento que simplesmente não existe na escola regular. Meus amigos, as APAES foram criadas por quem o governo sempre ignorou, as famílias. São elas que levantam, lutam, arrecadam, constroem o que o Estado nunca entregou. E agora, com uma simples assinatura, o Lula quer destruir tudo isso. Preferem dizer incluímos todos
enquanto empurram para uma sala lotada quem mais precisa de atenção. Chamam de inclusão, o que na prática é descaso maquiado de virtude. E quando vierem dizer que é por igualdade, lembre-se, igualdade não é tratar todo mundo igual, é dar a cada pessoa o que ela precisa para viver com dignidade. E o governo Lula, mais uma vez, prova que não entende nada, absolutamente nada disso. Mais de 40 deputados já estão se movimentando para derrubar esse decreto completamente absurdo. Mas se a pressão popular não vier, vai passar calado, como tudo que esse governo faz quando ninguém tá olhando. Tudo que esse governo faz quando ninguém tá olhando, que é atrapalhar a vida, né, das pessoas e do cidadão. Mas não é só isso, que é um outro modelo ou de incompetência ou de maldade mesmo do governo. Dá uma olhada nisso aqui também. Esse Brasil não é para amadores, não. Eu divulguei num vídeo semana passada que até muita gente me criticou aí, o pessoal da esquerda, me esculhambando, me questionando, dizendo coisas grotescas comigo, porque eu divulguei que o governo está classificando agora, o Ministério do Meio Ambiente, a tilápia como espécie invasora. E isso pode trazer sérias consequências para um mercado que hoje emprega muita gente que produz a tilápia, muita gente que depende da tilápia para poder sobreviver. E pronto, acabou, tal, todo mundo duvidou, outras pessoas postaram também a nível nacional, mas aí que agora aparece a segunda etapa do que é verdade, né? Olha só, enquanto estão classificando a tilápia no Brasil como espécie invasora, que pode prejudicar a produção de tilápia, os empregos que a tilápia gera, o que traz de bom para a economia, né? Agora o governo Lula, o governo da esquerda, que sempre protege os deles, né? Enquanto eles fazem isso, olha o que está acontecendo aí, que a imprensa está divulgando. Devem estar chegando dentro de alguns dias 32 containers de tilápia vinda, sabe de onde? Do Vietnã. Ah, Nilvan, do Vietnã por quê? A estratégia do Lula, que ele já fez isso com o governo de Cuba, já fez isso com a Venezuela, já fez isso com outros países. O Vietnã é um país comunista. Então o Brasil tem que servir para ajudar a governos comunistas, a governos que defendem a ideologia que o PT defende aqui no Brasil. Prejudica a economia local, prejudica os empregos e ajuda os companheiros, né, os camaradas comunistas de outras nações. Então tá aí. E quem tá trazendo? Quem? Joesley Batista, dono da JBS. Aquele mesmo que há um tempo atrás estava envolvido na questão do financiamento de campanhas do PT, doando dinheiro para isso, doando dinheiro para aquilo, né? Tinha uma conta reservada para poder ajudar Lula e seus candidatos. Olha como esse país tem que ser estudado. Parece que esse país gosta de gente errado. Parece que grande parte desse país gosta da malandragem, da coisa orquestrada para roubar o dinheiro público. Então tá aí, enquanto a tilápia pode ser extinta da produção brasileira, agora Joesley Batista da JBS, protegido pelo PT, protegido por Lula, vai estar trazendo agora 32 containers com 700 toneladas de tilápia lá do Vietnã, um país comunista. Sempre alguém ganha em cima disso. Você acha mesmo que para chegar essas tilápias de lá, com a operação em tratar a tilápia aqui como uma espécie invasora, cara, é isso, né? Ele sempre tem que estar com um pezinho no lucro, né? Vamos lá. A Gazeta do Povo, sem rodeios, fez a seguinte publicação: a defesa de Tagliaferro vai escancarar ao mundo as ilegalidades de Alexandre de Moraes. Será mesmo? Dá uma olhada nessa matéria, acompanhe isso aqui comigo. A função desse pedido de suspeição do ministro Alexandre de Moraes pela defesa do Eduardo Tagliaferro não é afastar o ministro Alexandre de Moraes do julgamento do processo, porque a gente sabe que certamente ele não será afastado. Se estivesse vigendo o Estado de Direito no Brasil, ele próprio, Alexandre de Moraes, se declararia impedido para atuar nesse processo. Mas, infelizmente, como o próprio Alexandre de Moraes tem feito questão de enfatizar por diversas vezes, as decisões dele costumam, na sua esmagadora maioria, contar com a concordância dos demais integrantes
da corte. Então é muito provável que esse pedido resulte em nada. Mas a função dessa arguição de suspeição do ministro é escancarar ainda mais para o mundo a ilegalidade da atuação do ministro Alexandre Moraes. A importância desse pedido não é afastar o Alexandre Moraes desse caso, que a gente sabe que muito dificilmente algo mudará no resultado desse julgamento, a condenação do Talhaferro por essa suposta violação de sigilo funcional, mas escancarar para os juízes italianos que se trata de um juiz violador de direitos humanos, conforme as sanções da Lei Magnitsky, violador da Constituição Federal Brasileira e violador do Código de Processo Penal e das leis brasileiras em geral. Então, mais do que causar qualquer tipo de alteração interna em relação a esse julgamento, que sabemos que é um joguinho de cartas marcadas, o propósito da defesa do Talhaferro é, com base nesse pedido, e muito provavelmente com a negativa desse pedido de retirada do caso das mãos do ministro Alexandre Moraes, mostrar para os juízes italianos que apreciam a extradição do Talhaferro que, olha, no caso que motivou o meu pedido de extradição, o juiz relator do caso e que está me julgando é o mesmo juiz envolvido nos fatos denunciados. Pois é, né? E ainda quanto ao Talhaferro, né, a gente precisa levantar alguns pontos, porque até onde vai o limite, né, da atuação do judiciário, da crítica ao judiciário. Até o FF Monteiro, ele fez aqui uma análise, né? Qual o limite dessa crítica ao STF? Ou seja, até o pessoal progressista, até a turma da esquerda já começa a levantar, né? Questionamentos sobre a atuação do Supremo. Dá uma olhada nisso aqui. A grande questão que eu coloco, Neila, é qual que é o limite da crítica ao STF, né? Qual que é o limite que uma crítica ao sistema eleitoral pode gerar condenação por advogar contra a legitimidade do sistema ou não? Eu não estou aqui fazendo o papel de advogado do Talhaferro, mas o Talhaferro, ele mostrou, no meu modo de ver, conversas com o gabinete do Moraes que são assustadoras, né? Não dá para a gente ignorar o que o Talhaferro colocou como mensagem, né? Dizendo, por exemplo, que a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes pedia para os assessores buscarem nas redes sociais algum tipo de provas relacionada com a ideologia política das pessoas que estavam sendo processadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, buscando posts sobre questões políticas, querendo provar que o fato dela apoiar um candidato ou um político, isso seria suficiente para colocar a pessoa dentro do processo de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, o Talhaferro, além de muitas outras condutas dele, que eu não vou aqui ficar especificando, ele mostrou, de certa forma, na minha opinião, né, alguns absurdos, né, que o Estado brasileiro, eu vou nem falar Alexandre de Moraes, falar o Estado brasileiro, né, o STF, tem a obrigação de esclarecer, né, de esclarecer. E não apenas falar que aquelas notícias, aquelas conversas em grupos de WhatsApp foram utilizadas pelo pessoal que foi condenado no processo do atentado ao Estado Democrático de Direito para utilizar como fake news, como mensagens fictícias para justificar o tal golpe de Estado. Pois é. Olha, muita coisa ainda vai ser exposta. Eu, particularmente, não acredito, né, de maneira alguma, que a extradição do Talhaferro vá ser aceita pelo governo italiano, mas vamos continuar acompanhando. Pessoal, Imigra Mais 16 99321 0648 é a melhor empresa de imigração do Brasil, tá? Para você que busca aí uma residência no Uruguai. O Uruguai é um país que traz muitas vantagens, né? Do ponto de vista de uma robustez jurídica, né? É uma segurança jurídica muito maior do que a do Brasil. Você paga zero de imposto, né, para o exterior. Então, assim, é um país que traz muitos benefícios para você. Então, para você
entrar em contato aí, Imigra Mais 16 99321 0648, a melhor empresa de imigração do Brasil, tá? A gente aguarda seu contato. Grande abraço, fiquem com Deus, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, e eu vejo vocês no próximo editorial às 4 horas da tarde.